Hoje o que eu tenho de informação é que o Wagner Mancini não deve ser demitido até o jogo contra o Coritiba. O contrato dele no Goiás vai somente até dezembro, mas pensando para o ano que vem, a não ser que aconteça uma reviravolta, o Goiás consiga jogar bem e vencer aí 5, 6 jogos nesta reta final para ficar ali no meio de tabela um pouquinho mais bonito, enfim, aí tudo bem, até pensaria para o Mancini em 2025, mas hoje não parece o cenário. Eu preferiria sim um técnico estrangeiro no Goiás, tá? Não necessariamente porque são melhores ou que são as únicas soluções, até porque trabalhar aqui no futebol brasileiro não é nada fácil, mas eu penso que até mesmo se o Goiás, vamos colocar assim, empate um desses aí, já fica no meio de tabela, tente mudar o ambiente agora, talvez um técnico como, sei lá, o Petit, né, técnico que estava no Cuiabá até recentemente, poderia ser uma boa. Tá? Às vezes o Goiás analisando o mercado, encontrando um técnico gringo que precisa de tempo, essa é a verdade, né? O técnico gringo ele precisa chegar aqui agora e ter à sua disposição um elenco que ele precisa conhecer, e isso acaba levando um tempo. Por isso eu sou sempre favorável à chegada de estrangeiros, tanto de técnico ou jogadores, no Campeonato Goiano, porque aí você tem um campeonato ainda que não é aquele principal para o Goiás e um tempo ainda de trabalho maior. Tá? Então, neste momento, se o Goiás aí já estabilizando, vê que com o Mancini não vai dar certo mais, não tem muito futuro, eu buscaria ser um técnico aí gringo no mercado. Sobre as opções de Portugal, né? Tem o Petit, técnico que eu falei, ex-Cuiabá e Boa Vista no futebol português. Também o Antônio Oliveira, técnico ex-Corinthians, Cuiabá, Atlético Paranaense. Foi procurado pelo Goiás nesta última janela de transferências. Só que, por exemplo, para agora, eu gosto do Antônio Oliveira, eu gosto do Cuca também, do Felipão, óbvio, são técnicos experientes e caros. Por isso que eu penso que não faz muito sentido agora, para um Goiás que não está nadando em dinheiro, contratar um técnico, por exemplo, de R$1 milhão mensais. Por quê? Porque é basicamente você perder, eu não vou dizer perder, porque se um técnico chega agora já visando o ano que vem, ele já arruma a casa, isso é óbvio. Só que o Goiás não tem a condição hoje de sair de um técnico de 200 mil, deve ser aí o Mancini, 250 mil, para um de 1 milhão e jogar fora setembro, outubro, novembro, dezembro e o 13º. Estamos falando aí de quase 5 salários. Então é muita coisa para o Goiás, que já basicamente não tem nada a se fazer nesta Série B. Então eu gosto sim da ideia de trazer, por exemplo, um Cuca, né? Já pensou? Chega um cara desse calibre agora, em outubro, já pensando no ano que vem, seria magnífico. Só que a que preço, né? A que preço? O Goiás poderia tentar, sei lá, talvez negociar agora nessa reta final de Série B, sendo um salário mais baixo, ou até mesmo, né, durante a disputa do Campeonato Goiano, é uma alternativa. Mas a gente já viu que essa diretoria não tem nenhum pingo de ousadia, de vontade de mudar alguma coisa dentro desse ambiente. Outros técnicos que estão livres no mercado da bola, tem aí, por exemplo, o Antônio Carlos Zago, técnico que inclusive foi procurado pelo Goiás lá em 2022, também na metade do ano passado, e o Vanderlei Luxemburgo também um técnico que já não faz um bom trabalho há bastante tempo. Confesso para vocês que as melhores opções, elas de fato dificilmente existem. Quero falar sobre outras mais jovens e ainda seguindo também nesse mercado português, que pode sim fazer sentido para o Goiás. Tal forma de ser organizado o clube, ela está errada. Só que alguns técnicos, e assim como alguns jogadores, eles conseguem se sobressair mesmo com as adversidades de um clube, né? A gente vê isso em algumas outras equipes, tanto nessa Série B de Campeonato Brasileiro, mas uma coisa, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, isso é sim muito verdade, não coloque sua responsabilidade em um técnico. Ainda assim, eu gostaria de ver, por exemplo, um outro português aqui no Goiás. Acho que a impressão do Armando Evangelista, que hoje está empregado, você pode se perguntar sobre o Armando, ele tem contrato lá no Famalicão até o final desta temporada europeia, ou seja, até junho do ano que vem. São 4 jogos até aqui, com 3 vitórias, inclusive surpreendendo o Benfica na estreia da Liga lá em Portugal. Pelo Goiás foram 27 jogos com 7 vitórias, começa até bem, deu até uma impressão que iria escapar do rebaixamento, mas infelizmente não foi possível. Eu gostaria de ver sim um gringo no Goiás, só que assim como eu disse no vídeo de ontem, né, falando sobre técnicos que poderiam ser opções, eu penso que para essa Série B o Goiás basicamente já era, tá? Tem que pensar de fato no ano que vem, e dependendo do técnico, não compensaria em termos financeiros você trazer, por exemplo, um técnico hoje de 800 mil, 1 milhão de reais mensais, para ele basicamente cumprir tabela até o final da Série B, ok? Eu entendo que se chegasse um técnico agora, mas aí eu contrataria o mais barato, tá? Para ele entender o elenco, se adaptar novamente ao país, ver quem pode ser útil no ano que vem, já ser uma boa prova, né, em um campeonato que é difícil
como é a Série B, tudo bem. Mas se fosse, por exemplo, o Antônio Oliveira, que é um técnico aí de 800 mil, 500 mil no mínimo, e o Goiás que procurou o Antônio nesta última janela, eu penso que para agora, para a Série B, o Goiás poderia contratar um técnico talvez um pouco mais barato. Qual que seria esse técnico, Guilherme? Algumas alternativas, uma delas inclusive que algumas que já foram especuladas aqui no Goiás, o João Pedro Souza. Gosto desse técnico, hoje ele está lá no futebol dos Emirados Árabes, no Banilas FC. Ele tem contrato até a metade do ano que vem, mas a gente já sabe, né, como é a vida de técnico aqui no futebol, não é só no Brasileirão. O João Pedro ele foi procurado pelo Goiás naquela época que o Arley viajou lá para Portugal, fez algumas consultas. Em 2022 ele estava de saída do Boa Vista no futebol português e acabou fechando com Al Raed. Goiás tinha uma encaminhação já com João Pedro Souza naquele momento, mas ele foi para a Arábia Saudita. Passou aí 2 temporadas no Famalicão, foi bem em 2022-23, ficando em uma colocação interessante para um clube menor lá em Portugal. O Sérgio Vieira, mais um português que foi procurado pelo Goiás lá em 2022. Acho que vocês vão se lembrar do Sérgio, ele já treinou alguns clubes aqui no Brasil, Atlético Paranaense, América Mineiro, São Bernardo, Ferroviária, Guaratinguetá, e quando volta para Portugal, ele passou aí pelo Moreirense, Famalicão e esteve por último no Portimonense nesta temporada. Aliás, ele está no Portimonense. Não, ele foi demitido, né? Já começou a temporada por lá, em 3 jogos acabou sendo demitido. Então, Sérgio Vieira é uma opção livre no mercado. Na temporada passada estava no Estrela Amadora, clube do Aloísio, né? Do Aloísio Souza, hoje no Goiás, que conseguiu a sua manutenção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre técnicos portugueses e se é o único caminho para o Goiás no ano que vem. Pode ser até mesmo um brasileiro, tá? Mas eu penso que se fosse para o Goiás trazer o nome agora, ou se não for naquele desespero contra o rebaixamento, que aí não tem como você apostar, vamos colocar em um Goiás tranquilo, chegando ali nos 40 pontos, 42, ver que o Mancini pode ser que não continue para o ano que vem, a diretoria pense em um nome mais jovem, aí sim, eu penso que pode fazer sentido um técnico desta maneira. Mas se o time engatar uma sequência muito ruim de derrotas e chegar próximo da zona de rebaixamento, eu penso que seria arriscado trazer um técnico, por exemplo, com pouca experiência em uma série. E completando aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre um técnico que eu gostaria muito de ver no Goiás se estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Carlos Queiroz. Eu acho a personalidade desse treinador muito interessante, muito diferente. Ele é português, tem 71 anos de idade, mas ele é mais conhecido pelas passagens nas seleções, né? Eu acho que eu nunca vi uma carreira assim com um técnico que tem mais seleções no currículo do que propriamente clubes. Por quê? O Carlos Queiroz ele tem um estilo defensivo, porque eu não sei, eu admiro também boas defesas. Acho que é porque quando eu jogava futebol eu sempre era ou goleiro ou zagueiro, né? Então consequentemente isso acaba vindo comigo também. Eu gosto de ver uma defesa bem organizada. E eu lembro muito do Carlos Queiroz na Copa do Mundo de 2018 pelo Irã, onde assim, ele deu um trabalho danado para Portugal, para Espanha e ainda venceu o último jogo, eu acho que foi contra o Egito, e acabou se classificando para a fase seguinte. Então assim, aliás, não ficou com 4 pontos, né? Mas foi uma Copa do Mundo surpreendente do Irã, levando pouquíssimos gols e quando saía para o contra-ataque conseguia ser efusivo. Por isso que eu falo, talvez de uma Série A, né, onde o Goiás precisa defender mais, enfim, é um técnico que tem essa característica. Não chega a ser um retranqueiro, mas convenhamos, os times que ele passou recentemente, né, as seleções, não davam para ele uma grande qualidade técnica para um jogo extremamente ofensivo em uma realidade, por exemplo, de Copa do Mundo. Ele treinou Portugal em 2008 até 2010, o Irã de 2011 a 2019, Colômbia 2019, Egito 21 e 22, Irã num pedacinho de 2022 também, e esteve no Catar por último com 10 partidas e 2 vitórias. Ele também foi jogador, jogou por muito tempo lá no futebol de Moçambique, né, como profissional, mas desde 1981 já tem trabalhos como técnico e está nessa jornada de seleções desde 2000. Ele foi treinador também do Real Madrid, né, tinha até esquecido disso, em 2003. Não sabia dessa, sendo bem sincero aqui com vocês, mas gosto do Carlos Queiroz, é uma personalidade que eu admiro. E o Petit, tá? O Petit é aquele técnico português, tem nacionalidade francesa também, foi demitido recentemente do Cuiabá, onde até começou com bons jogos, 47 anos. Eu acharia uma boa, tá? O Petit talvez ir para o Goiás no começo do ano que vem, ou até se encontrar uma maneira de ser um técnico um pouco mais barato, pensando nessa temporada agora de Série B. No Campeonato Brasileiro foram 4 vitórias, 6 empates
e 8 derrotas pelo Cuiabá. Lá em Portugal ele conseguiu bons trabalhos, recentemente no Boa Vista, também já passou pelo Moreirense, no Paços de Ferreira e no Belenense também no futebol europeu. Pode deixar a sua opinião como você montaria este Goiás para o ano que vem. Algumas opções portuguesas, tem também outras argentinas, igual o Larcamón, técnico ex-Cruzeiro e futebol mexicano. Também gostaria de ver o Larcamón aqui no Goiás, tá olhando aí no longo prazo. Resta saber se a diretoria vai pensar assim, olhando para o ano que vem, se vai ainda tentar alguma coisa nessa Série B, mas é algumas opções também que eu penso para um Goiás se conseguir dar tempo, né, para os profissionais. Poderia ser um retorno, por exemplo, de técnicos estrangeiros.